Aí essa noite, vire para o seu irmão ao lado e diga a ele: ele está vivo. Vire para o outro lado e diga isso também. Diga: ele está vivo. O Senhor está vivo. Aleluia, aleluia. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1, versículo 18. Tem uma grande, linda palavra de Jesus para nós essa noite. Ele nos diz, Jesus nos diz em Apocalipse 1,18: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Olha só, na nossa versão diz: eu que vivo, fui morto, mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre, amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Você não entendeu realmente isso, né? Essa chave foi entregue a você. Essa chave foi entregue a Jesus, por isso Jesus está vivo. E nós hoje viemos aqui a esta casa para celebrar o Cristo ressurreto. Viemos aqui adorar a Jesus, que foi pendurado no madeiro, que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Nós não adoramos um Jesus que está pendurado no madeiro, não adoramos a Jesus que está crucificado em qualquer outro lugar, adoramos a Jesus o vivo. E o vivo que nos deu vida eterna nele. Por isso nós estamos vivos nele. Em Atos capítulo 2, versículo 24. O autor de Atos, ou possivelmente Lucas, nos manda um recado, e um recado poderoso. Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Na minha versão diz: mas Deus ressuscitou aquele que estava morto, rompendo os laços de toda a morte, porque o que não era possível, que a morte tivesse força em favor para controlá-lo, ele venceu a morte. A morte não conseguiu em nenhum momento segurar o teu Jesus. Nenhuma hora, nenhum momento a morte conseguiu com que o teu Jesus fosse aprisionado. Por isso hoje, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está entre nós aqui. Essa noite nos reunimos como igreja, como a noiva de Cristo, apaixonados por Ele, e viemos salmodiar, viemos aplaudir, viemos glorificar, viemos exaltar aquele que vivo está. Aquele que está vivo, irmãos, o teu Jesus está vivo. Sabe, se você tivesse essa certeza absoluta, você não estava apático, você estava vibrante, você estava glorificando, exaltando, porque procuram os corpos de muitas pessoas que se intitulam deuses na terra. Você vai encontrar os seus túmulos, você vai encontrar seus ossos, você vai encontrar os seus cabelos, mas se você procurar Jesus no túmulo, ali ele não mais está. Ali ele não mais está. Por isso não tenham medo. Você sabia que uma das coisas que Satanás conseguiu colocar na igreja foi medo de se expressar? Você sabia disso? Quando você olha para o Gênesis, para o começo de tudo, você vai ver que Deus procurou Adão e Eva. E quando ele procura Adão e Eva, a primeira resposta que ele ouve de Adão é: nós estávamos com medo do Senhor.
Um dos sentimentos mais malignos do pecado é o medo. O medo que nos aprisiona, o medo que nos amordaça, o medo que não nos faz avançar, mas Jesus venceu o medo. Quando Satanás colocou medo no coração do homem, as emoções do homem se afloraram através do medo, porque estávamos com medo, porque estamos nus. Aí o Senhor pergunta a eles: quem disse que vocês estão nus? O pecado nos traz medo, mas a ressurreição nos traz coragem. Quando você olha em Marcos capítulo 16, versículo 6, você observa que quando as mulheres foram procurar Jesus, quando elas foram procurar o corpo de Jesus, o anjo que estava lá disse a elas algo: não tenham medo. Disse ele: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar aonde haviam posto o corpo dele, está vazio. Não tenham medo, disse o anjo. Não tenham medo. Sendo cristão da família, não tenha medo. Não tenha medo da doença, não tenha medo da morte, não tenha medo das más notícias, não tenha medo dos dias difíceis, não tenha medo dos dias complicados, porque nos dias mais terríveis, o que está vivo está ao seu lado. O que está vivo está com você em todo momento. As notícias podem ser ruins, as dificuldades podem ser imensas, mas quem está vivo está ao seu lado. Você nunca está sozinho, você nunca está sozinha, porque Ele está vivo. Cutuque alguém aí do lado e diga: você não está só, você não está abandonado, Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você no dia da crise. Ele está com você nos dias maus. Ele está com você porque Ele está vivo. Você pode procurar várias pessoas que se intitulam deuses, mas elas não estão com você. Mas o Rei da Glória está com você. O Rei dos Reis está com você. O Senhor está com você, porque o Senhor é Deus. E olha o que Ele vai dizer para nós em Mateus capítulo 16, versículo 21. Jesus vai explicar aos discípulos algo importante. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e também fosse morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, Ele paga um preço tão poderoso por você. Ele é açoiteado, Ele é cuspido, Ele é maltratado, Ele sofre violência de todas as espécies, físicas, mental, até emocional. Ele passa por todo esse processo para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos vida em abundância. Ele não passa por isso por passar, Ele passa porque havia um projeto. Havia um plano, havia uma verdade, havia algo que Jesus precisava fazer para que nós estivéssemos hoje aqui. Hoje você só está aqui porque Jesus passou por todo esse processo. Agora há pouco eu vi os soldados romanos batendo no meu Jesus e até chegar àquela cruz.
Mas hoje eu posso olhar para aquela cruz, ela está vazia. Aquela cruz representa a morte, aquela cruz representa as doenças, as enfermidades. Mas hoje eu posso olhar para a cruz e dizer que ela está vazia, porque Ele ressuscitou. A morte, a cruz, o pecado não conseguiu segurar Jesus, porque Ele é o Senhor da vida. Ele prometeu vida, Ele prometeu libertação, Ele prometeu alegria, Ele prometeu festa. Nós não estamos hoje bebendo um corpo de um morto, nós estamos hoje celebrando a vida de um ressurreto. Hoje nós não estamos aqui meramente porque nós tínhamos que vir à igreja, não, nós estamos aqui vibrando porque Ele venceu. Vibrando, porque eu sei que eu posso passar pelas lutas que forem, eu posso passar pelas lutas, dificuldades que forem, mas eu tenho esperança, e a minha esperança não está baseado no que eu vejo, mas no que eu sinto, e eu sinto que um dia eu vou celebrar as bodas do Cordeiro, eu sinto que um dia eu vou adorar ao Cordeiro face a face, porque eu sei que Ele não está morto, Ele está vivo. E você crê nisso? Vocês creem nisso? Eu creio muito nisso. Em Atos capítulo 3, verso 15. Alguém me fez essa pergunta e eu sempre gosto de responder como Billy Graham respondeu. Sempre perguntam: quem matou Jesus? Foram os romanos? Não. Foram os judeus? Também não. Foram os sacerdotes? Também não. Quem matou Jesus foi os nossos pecados. Pelos nossos pecados Ele foi à cruz, sem necessidade nenhuma de estar na cruz, mas Ele foi à cruz. E ir à cruz significa que Ele estava disposto a passar por tudo o que passou por causa de você. Atos diz, capítulo 3, verso 5. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Talvez nunca alguém viu Jesus, mas pela vida que há em ti, por causa de Jesus, as pessoas enxergarão Jesus. Elas enxergarão Jesus no seu trato, enxergarão Jesus na sua fala, enxergarão Jesus pelo seu cuidado, pelo seu acolhimento. Elas precisam enxergar Jesus, porque Jesus não está morto. Ele também não está lá só sentado no trono que a Ele é dado, mas Ele está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Você aceita isso na sua vida? Jesus está dentro de você, então está mais vivo do que nunca na sua vida, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. Você sabe disso? Cutuca alguém que está do teu lado e diz assim: você precisa resplandecer Jesus que há em você. Agora dá um sorriso para ela. Um sorriso amarelo, vai. Mas é um sorriso de Jesus, porque Jesus em ti, a esperança da glória. Jesus em mim, a esperança da glória. E Jesus em nós, Jesus em nós, a esperança da glória. Você está entendendo isso? Quando Jesus está em nós, a glória se manifesta. Aleluia por isso. Sabe por quê? Eu observo e faço a leitura desse tempo, uma leitura muito poderosa daquilo que Deus tem para nós, como sua igreja, como igreja de Jesus. Entendemos o que significa servi-lo, o que significa estar agora preparado para nós. Tem coisas grandes vindo aí pela frente. Tem coisas muito gigantescas vindo aí pela frente, porque a glória revelada se manifestará em nós.
A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10, Paulo diz a Timóteo algo poderoso, e eu quero que você receba isso na sua vida. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, Ele tornou inoperante a morte, e trouxe luz à vida, e a imortalidade por meio do Evangelho. Você sabe o que isso quer dizer? Olhe de novo na sua Bíblia aí, olhe de novo na sua Bíblia. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte. A morte é inoperante diante de Jesus. É por isso que eu creio que Jesus ainda continua sendo de ontem, Ele é o de hoje e será eternamente. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso para curar o câncer, para curar o HIV, para curar as doenças que vão destruindo os corpos. O nome de Jesus é poderoso para ressuscitar os mortos. O nome de Jesus é poderoso, porque a morte se tornou inoperante diante de Jesus. Jesus trouxe a luz no meio da escuridão. Interessante que nem todos conseguem entender isso. Só sabem entender isso aqueles que creem que Jesus é o Senhor. Só sabem crer nisso aqueles que creem que Jesus muda a vida das pessoas. Só sabe e crê nisso quem acredita que Ele não está mais pendurado no madeiro, que Ele não está mais no sepulcro, mas que Ele está assentado à destra do Deus Pai. Por isso, aprenda a usar o nome que está acima de todo nome. E o nome que está em cima de todo nome qual é, irmãos? Qual é o nome? Qual é o nome? E nesse nome toda a morte tornou-se inoperante. E Ele trouxe vida através da sua luz. Aonde há trevas, quando Jesus entra, a luz e a vida se tornam uma realidade. Por quê? Porque nada pode segurar o que Jesus determina na sua vida. E eu quero dizer hoje para você, você foi encontrado por Jesus. Ele morreu por você naquela cruz. Ele deu a você a vida que era dele. Porque toda a vida nesse lugar não era sua por direito. Toda a vida que você tem hoje não era sua por direito. Por direito você deveria estar morto. Mas Ele conseguiu aniquilar, anular todo o decreto de morte contra você e contra mim. E mesmo que esse corpo um dia venha a perecer, porque é natural que ele pereça, nós estaremos face a face com Ele. Nós estaremos salmodiando com Ele, porque nós temos a vida eterna. Porque Jesus nos garantiu vida eterna. Quem tem vida eterna aí, dá um glória a Deus. Quem tem vida eterna, dá um aleluia. Porque a vida eterna é teu direito. Ninguém pode tirar de você a vida eterna, a não ser você. Isso é uma outra história. Mas a vida eterna é nossa. O apóstolo Pedro, escrevendo a primeira carta, no capítulo 1, no versículo 3, o apóstolo Pedro diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você entendeu isso hoje? A ressurreição de Jesus garantiu vida para você, garantiu esperança para você. Você pode estar desesperançoso, talvez por muitos motivos,
Mas quando você olha para Jesus, a sua esperança renova. Quando você olha para Jesus, você acredita que vai continuar até o fim. Os homens podem desmotivar você, os homens podem até desanimar você, mas Jesus te incentiva, Jesus te anima, porque se Ele venceu, nós venceremos também. Tem algum vencedor aqui? Se você é um vencedor, já está o teu nome na lista dos vencedores de Apocalipse. Tem alguém com o nome da lista dos vencedores de Apocalipse aí? Porque aos vencedores eu darei a coroa da vida. Aos vencedores darei o direito de assentar-se a meu lado diante do Pai. Tem alguém aí com seu nome na lista de vencedores? Se tem, dá um glória a Deus. E aí, o mais interessante está quando Paulo escreve à igreja em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 21. O apóstolo Paulo vai dizer algo tão lindo, tão maravilhoso. Diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, então também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando Adão pecou, a morte veio. A morte veio quando Adão pecou. Você vai ver que a partir do pecado de Adão, a morte tomou conta de tudo. E muitas pessoas não acreditam que há vida após a morte. Mas só eu sou um cristão. E como um cristão eu sei que há vida após a morte. Eu não sei para o lugar que muitos irão. Isso eu não sei dizer. Mas eu vou dizer a você que há vida após a morte. Por causa da morte que Adão trouxe, a humanidade pereceu. Mas por causa da morte e da ressurreição de Jesus, haverá ressurreição dos mortos. Aqueles que dormem com Jesus ressuscitarão. Aqueles que ainda não passarem pela morte o verão face a face. Porque a morte não é nada diante de Jesus. Você pode ter certeza, se alguém que você ama, que dorme com o Senhor, você vai ver essa pessoa um dia, porque Jesus um dia virá na nação, diante das nações da terra, diante de todo lugar, e os mortos ressuscitarão, e aqueles que morreram com Jesus, terão o direito à vida eterna. Agora a minha pergunta é: e se você morrer, você terá direito à vida eterna? Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque essa pergunta é essencial para tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E aí, o apóstolo Paulo também escrevendo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 55 e 56. Como esse apóstolo Paulo era inteligente, como esse apóstolo Paulo sabia da revelação de Cristo, como esse apóstolo Paulo tinha uma intimidade com Jesus. E você, cristão, precisa ter uma intimidade com Jesus. Você não precisa tratar Jesus como um morto, trate Jesus como um vivo. Trate Jesus como o Senhor de todas as coisas. Trate a Jesus como o campeão e o vencedor de tudo. Trate Jesus como o Senhor de todas e qualquer situação na terra. O apóstolo Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte e o pecado, e a força do pecado e a lei, onde estão? Que poder há? Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está desafiando a morte.
ele não consegue vencer a morte por si só, mas consegue vencer a morte por Jesus que está vivo. Jesus está vivo no seu coração hoje. Jesus está vivo na sua casa hoje. Jesus está vivo na vida que você vive hoje. Você está vivo. Jesus pode ser celebrado por ti hoje. Você pode celebrar a Jesus que está vivo. Ah, pastor, mas eu estou terríveis. Ah, irmãos, me perdoe, mas dias terríveis chegarão a todos. Ah, pastor, eu estou entristecido porque alguém me machucou. Ah, pastor, as pessoas me entristeceram. Tudo bem, faz parte da vida. As pessoas não são perfeitas, você não é perfeito. O único é Jesus. O único é Jesus. E por ele ser Jesus e perfeito, é que nós hoje o celebramos. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Um dia, houve uma triste notícia. O amigo de Jesus tinha morrido. Quem era o amigo de Jesus? Alguém lembra? Uau, tem crente nessa casa. Quem era o amigo de Jesus? E Lázaro tinha duas irmãs, os nomes dela? Oh, vocês foram à escola dominical, parabéns. Jesus estava lá. Havia morrido. Que notícia triste, não é? Que notícia talvez terrível é você ouvir que alguém que você ama morreu. Lázaro era tão importante para Jesus, que Jesus chora pela morte de Lázaro. Uma amizade que talvez a gente não consiga entender. Mas Lázaro morreu. Mandando buscar Jesus, Maria e Marta ficam à espera de Jesus. Mas Jesus, por alguns motivos, eu acho que um bom motivo faz chegar atrasado. Na verdade, Jesus nunca chega atrasado em lugar nenhum. Na verdade, se ainda não chegou a tua vitória, é porque ainda não é a hora da tua vitória. Mas a tua vitória está vindo por aí. Você não recebeu, né? A tua vitória está chegando por aí. E quando ela chegar, vai fazer uma grande festa. Enterram Lázaro. Alguns dias se passaram, Jesus não chegou. Lázaro chegou. Jesus chegou e Lázaro foi enterrado. As irmãs de Lázaro começam a: poxa, Jesus, se você tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Jesus não está preocupado com isso, porque Ele sabe para que Ele foi chamado. Jesus sabe qual é a sua missão na terra. E a missão da terra de Jesus era trazer vida aonde havia morte. A missão de Jesus na tua vida é pegar você e passar da morte para a vida. Por isso que nós comemoramos Páscoa. Sua essência, a palavra é a palavra que significa Páscoa. E eu quero dizer que Jesus é muito bom em fazer passagens. Obrigado. Será que ainda aguenta? É muito bom em fazer passagens. Ele chega na casa dos seus amigos e havia muita gente chorando. Havia muita gente entristecida. Pode, desliga o outro, deixa eu usar isso aqui.
Jesus chega na casa do Lázaro e está todo mundo chorando. Uma cena comum numa casa onde tem luto. Na verdade, o luto traz consigo muitas dores, traz consigo muitas situações difíceis. Ele chega, ele ouve as suas amigas, e de repente Jesus sai e vai até o sepulcro. Essa cena para mim é fantástica. Se eu fosse um cineasta como o Adilson, um dia eu fazia essa cena. De repente, Jesus está na frente do sepulcro e diz para as pessoas: tirem a pedra. Aleluia. Tirem a pedra. Quem estava atrás de Jesus deve ter se olhado. Um olhou para o outro. E talvez eles olhando um para o outro não falaram nada, mas os olhares disseram tanta coisa. Porque os olhares falam. O seu olhar fala. Ele fala quando você está feliz, ele fala quando você está triste, quando você está preocupado. Os seus olhares falam. Talvez eles olharam um para o outro. Talvez algum coçou a cabeça e disse: tá doido, é? Se fosse discípulos paraenses, diziam: mano, o bicho está pegando. Ou se fosse paraense, dizia: esse cara até é doido, é? O cavalo mordeu a cabeça dele. Porque Jesus, ele não é aquilo que você imagina que ele é. Ele é muito mais do que você imagina que ele é. Jesus vem e diz: tiram a pedra. Alguém disse: Jesus, já está podre. Eu já vi Jesus curar lepra. Eu já vi Jesus curar uma ferida na perna do Fred que não tinha como cicatrizar. Eu vi Jesus curar uma ferida na perna do Fred. Dá um glória a Deus aí, Fred. Fui ao médico, o médico dizia: não tem jeito. Vai ter jeito. Porque se tem uma coisa que Jesus faz, é recomeçar várias coisas. Jesus vai começando muitas coisas. Alguém disse: está podre. Não há nada nesta terra que seja maior do que o nosso Jesus. Ele vai dizer e vai gritar: Lázaro, Lázaro. Talvez alguém tenha dito assim: doidou, está falando com morto. Quem é que fala com morto aqui, gente? Tem gente que nunca tem, tem gente que tem até medo do morto. Mas Jesus dizia: Lázaro, Lázaro, sai para fora. Alguém deve ter olhado para ele e diz assim: endoidou de vez. Tomou leite com manga. Mas de repente, aquele que estava morto se levanta. E quando Jesus libera uma palavra, quando Jesus libera uma palavra, nem os demônios do inferno, nem os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais deixam de obedecê-lo. Quando Jesus libera uma palavra, aquilo que está morto desaparece, porque Jesus é vida. Ele começa a dizer, e Lázaro levantou e vai saindo. Talvez se fosse alguns dos crentes que estivessem aqui lá, ao olhar aquele vulto começar a sair do túmulo, sairiam correndo de tanto medo. Porque às vezes quando o demônio se manifesta nessa igreja, todo mundo fica com medo. Imagine um morto levantar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse Jesus que levanta os mortos, ainda levantará muitos mortos sobre a terra. E sabe quem usará para isso?
você. Você crê nisso? Ele vai dizer a você hoje: eu te dou toda a autoridade nos céus e na terra para manifestar a minha unção e a minha graça em todos os lugares. Lázaro sai. Todo mundo fica atônito. Lázaro está vivo. Talvez Lázaro, agora vivo, provoque um espanto. Mas sabe de umas coisas? Poderia ter provocado espanto em muita gente. Mas eu quero te pedir para que você pense como Maria e como Marta agora. Quero que você entenda algo agora que é poderoso. Imagina você vendo o seu ente querido que você ama sepultado. E imagina depois de alguns dias aquele mesmo ente querido saindo de dentro do túmulo e voltando para casa. Como será o comportamento de Marta e de Maria? Como seria o comportamento delas? Semelhantemente foram os comportamentos de Maria Madalena e as outras Marias que ouviram e viram do anjo que ele não estava mais morto, ele ressuscitou. Elas não voltam agora para os seus amigos com a cabeça baixa, não voltam agora para casa dizendo: ele ressuscitou. Não, elas voltam vibrantes, elas voltam alegres, elas voltam festivas, porque elas ouviram e viram agora a promessa se cumprir. E a promessa, quando se cumpre, ela é motivo de alegria. Então eu quero dizer a você, Centro Cristão da Família, alegre-se, porque a promessa se cumpriu. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo. Então alegrem-se. Alegre-se. Alegre-se na salvação que ele conquistou para você. Alegre-se na cura que ele liberou para você. Alegre-se no batismo no Espírito Santo que ele te deu. Alegre-se no guia que ele deixou, que foi o Espírito Santo. Alegre-se porque ele foi preparar moradas para nós. Ei, ele está preparando uma casa para ti. Ele está preparando uma casa. Então no céu eu não vou ficar no meio da rua. No céu eu vou ter uma casa. Se eu nunca tive uma casa no meu nome na terra, eu tenho certeza que Jesus já preparou a casa com o meu nome lá no céu. E quem crê disso, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Porque Ele está vivo. Essa promessa jamais poderia ser uma realidade se Ele não tivesse vivo. Ele está vivo. Por isso nós o adoramos, porque Ele está vivo. Vire para o lado e diga: Ele está vivo. Mas antes dele morrer e ressuscitar, ele teve uma atitude nobre. Quem foi dizer para mim e para você que ele tinha uma aliança? Uma aliança que não seria feita pelo sangue do bode, como é feito em algumas religiões. Não é feita pelo sangue do boi, como é feito em algumas religiões, ou das galinhas pretas. Mas uma aliança feita com o sangue do Cordeiro de Deus. Uma aliança que nos chama a ter, a reconhecer esse cuidado que ele teve. E ele vai chamar isso de a ceia. Mas ele não chama de ceia. Ele chama de nova aliança. Nós que denominamos ceia. O apóstolo Paulo vai chamar de ceia do Senhor. Mas você não vai ver Jesus dizendo: esta é a minha ceia. Não. Esta é a minha aliança. Porque a aliança, no meu caso, é melhor do que uma ceia. Porque uma aliança é um tratado de homens ou de mulheres ou de pessoas que precisam ser levados a sério. E ele vai levar isso tão a sério que ele vai cumprir o que ele chamou. Eu queria chamar minha esposa aqui, por gentileza.
Na última ceia, Jesus estava sentado. Sente aqui, meu amor, nessa cadeira, por gentileza. Jesus estava sentado com os seus discípulos. A ceia não era um ritual cristão. A ceia era uma atividade que eles faziam com frequência. Principalmente depois daquilo que eles viveram lá na saída do Egito para Canaã. Falei a vocês que hoje nós celebramos a Páscoa, e voltando a lembrar, a Páscoa não é uma festa cristã na sua originalidade. A Páscoa é uma festa hebraica, que significa a passagem. O anjo da morte passou sobre a casa dos hebreus e não os matou. Porque o anjo da morte via nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro. No Novo Testamento, nós não celebramos da mesma forma a Páscoa. Porque agora nós já passamos da morte para a vida. Porque a nossa Páscoa é Jesus. E por ser a nossa Páscoa Jesus, Ele reúne os seus discípulos. E na Páscoa que Jesus vai celebrar dizendo que esta é a nossa aliança, havia um ritual que Jesus cumpriu como judeu. E que até hoje os judeus, quando celebram a Páscoa, assim o fazem. Todo jantar de Páscoa com os judeus demora 1h30, para que eles lembrem exatamente o que foi feito por eles lá no deserto, quando o Senhor, lá no Egito, quando o Senhor os tirou de lá. Para os judeus, existe um ritual que é as velas do chamado, as velas da presença. E diante dos judeus, homens não podem acender as velas. Mulheres podem e devem acender as velas, porque as mulheres trazem consigo a luz que vem com ela através da vida. Jesus foi o prometido, e eu disse hoje que o leão fez o que com a cabeça da serpente? O leão fez o que? Esmagou. Porque havia uma promessa no Éden. No Éden o Senhor disse: você me feriu o calcanhar, mas virá um que pisará e esmagará a tua cabeça. Alguém pode dizer um amém por isso? E quem trouxe isso foi a luz da mulher. Porque através da mulher também entrou o pecado. Mas através da mulher também entrou a redenção. Maria, ao gerar Jesus pelo Espírito Santo, trouxe redenção ao mundo. Por isso as velas são acesas por mulheres. E hoje nós celebramos que o Cristo ressurreto, Filho do Deus vivo, está entre nós. E Ele também nos traz a presença do Espírito Santo. Então, através da mulher, Deus abençoou a mulher, gerando o Filho, e Ele enviou o seu Espírito Santo à igreja. Por isso não olhamos para qualquer tipo de ritual sem saber a sua profundidade. E eu quero pedir à minha esposa, uma mulher que traga sobre nós a luz da revelação da palavra. Pode acender as velas. A primeira vela significa a luz que veio a este mundo, Jesus. A segunda vela significa o Deus poderoso que o enviou.
Deus enviou Jesus. E a terceira vela significa que o Espírito Santo está entre nós. Você pode dizer um amém por isso? Diante dessa verdade, eu quero que você fique de pé essa noite. Quero convidar a minha esposa a estar ao meu lado. Diante dessa verdade, que Jesus nos foi entregue como um instrumento de Deus. Dizendo a você que Jesus está vivo, que hoje o Espírito Santo está sobre a terra, por causa da promessa dele, e que Deus virá buscar a sua noiva, através de Cristo Jesus. Porque Jesus disse: eu não sei, os seus discípulos, eu não sei quando vai ser, só o Pai sabe. E quem dera que essa noite a trombeta soasse. Quem dera que a trombeta soasse essa noite, nós, como igreja de Cristo, subíssemos aos céus e pudéssemos celebrar a boda do Cordeiro. A Bíblia diz que nós que estamos aqui somos privilegiados porque renovamos a nossa esperança através da ceia. Porque Jesus disse que a ceia é um modelo de relacionamento. Por favor, segure aqui, meu amor. No dia da ceia, Jesus pegou dois elementos: o pão e o vinho, que simboliza seu sangue e seu corpo. Ao pegar o pedaço do pão como esse, um pão asmo, um pão sem fermento, não há nenhum fermento nesse pão, ele é duro porque ele é sem fermento. E ele disse assim: Cristiane, Marcelo, este é o meu corpo, e ser cortado, quebrado, destruído em favor de vocês. Ele disse que este corpo que foi destruído era um corpo de aliança. E hoje eu divido essa aliança com você, Cristiane. Como eu divido essa mesma aliança com você, igreja do Senhor que está aqui hoje. Você e eu somos frutos de um tratado de honra. Você e eu somos frutos de um momento ímpar. Porque Jesus celebra aquela ceia e não celebra mais. Por quê? Porque ele foi para os céus. E nós podemos celebrar. E talvez ele esteja olhando do céu e dizendo assim: Pai, eu não vejo a hora de receber o povo do Centro Cristão da Família e celebrar com eles essa ceia que eles tanto querem celebrar. Sabe, isso significa uma aliança. Uma aliança tão poderosa. E ele vai fazer isso distribuindo. Posteriormente, ele vai pegar o vinho. E ele vai pegar o vinho, ele para todo mundo naquele momento. Naquela época não existiam vários cálices como há hoje. Havia apenas um cálice. E esse cálice era distribuído para todos. Ele para e diz assim: olha, discípulos do Centro Cristão da Família, este é o meu sangue, que será derramado em favor de vocês e de muitos. E esse sangue derramado será chamado sangue da nova aliança. E esse sangue que será derramado
será o sangue que comprará você, que resgatará você da morte e do pecado. E através do sangue derramado, haverá cura e libertação e transformação. Através do sangue derramado, Centro Cristão da Família, haverá alegria e liberdade. Vocês são livres. Jesus pegou o seu cálice, tomou, e dividiu com os seus discípulos. Sabe por quê? Está funcionando isso aqui, meu amor. Porque Jesus não é como você. Porque no lado dele havia um cara chamado Judas que iria traí-lo. E mesmo assim, ele deixa Judas participar daquele momento. Ele poderia ter escorraçado Judas. Pelo contrário, ele dá a ceia para todo mundo. Aí ele para e assim, ó: Judas, vá fazer o que você tem que fazer. Porque Jesus não é como você, não é como eu. Jesus é muito mais do que a gente. Por isso, qualquer pessoa hoje pode cear, qualquer pessoa pode cear. Por que pode cear? Porque a ceia não é separação. Ceia é ajuntamento. Porque ceia é amor. Porque ceia é resgate. Porque ceia é vida. Isso é ceia. Ceia não é separação de nada nem de ninguém. A ceia é a aproximação do Cordeiro de Deus. Pai, nós consagramos esses elementos. Consagramos o pão e o vinho. Os dois elementos que simbolizam a maior aliança feita sobre esta terra. Uma aliança inquebrável. Uma aliança que jamais pode ser dissolvida, porque essa aliança foi feita com o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso essa noite, como igreja, podemos acercar da tua mesa e comer do pão e beber do vinho sem condenação, porque ela nos aproxima, não nos afasta. E que hoje essa igreja entenda que ela celebra o Cristo ressuscitado, que ela celebra o Cristo vivo, um Cristo que venceu todos os demônios da terra, o Cristo que venceu todos os principados e potestades, o Cristo que venceu o próprio diabo, o Cristo que pisou na cabeça da serpente. O leão pisou a cabeça da serpente. O leão pisou a cabeça da serpente. Ela feriu o calcanhar, mas o serpente teve a sua cabeça quebrada pelo leão que nasceu do ventre de uma mulher. Por isso nós te adoramos hoje, Jesus, e nós te louvamos por isso. Amém, e amém, e amém. Você pode dizer um amém?